É isso aí, pessoal. Mais um episódio aqui do nosso podcast É Bucha Schneider. Meu nome é Luciano Schneider e hoje eu estou aqui com um convidado, pessoal, super especial, companheiro aí dos dias da bucha, Dr. Daniel Nunes, né? Nunes. Daniel Nunes, oncologista, tá? Então, assim, deu certo, né, Daniel? É bucha certinho, né? Super fácil, super tranquilo. Super tranquilo, ou não, né? Lembrando sempre de você se inscrever no nosso canal, tá? Ativar o sininho para você estar recebendo aí os novos podcasts, os novos vídeos, as novas publicações, tá? Isso é muito importante, pessoal. Até para incentivar esse nosso trabalho aqui e para vocês estarem também compartilhando aí o que vocês acham, se vocês gostaram ou não, tá? Muito importante vocês ativarem essa comunicação com a gente. Doutor Daniel, seja bem-vindo, né, a esse nosso encontro aqui, nesse nosso podcast. Creio que é um tema, assim, bem interessante, né? Oncologia ainda é um tabu na medicina veterinária. Mas me fala um pouco de como que tá a oncologia, né? Perguntar do que a oncologia trata, acho que é do conhecimento geral, né? Trata de câncer, né? Mas como que tá a oncologia, a veterinária, no nosso estado, Goiás, no Brasil, né, no mundo? É algo que já vem sendo estudado há muito tempo, ou tá meio recente ainda? Queria que você desse uma geral aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Perfeito. Primeiramente, né, que satisfação estar aqui com o senhor, né, que momento a gente poder falar sobre o que a gente rapaz, gosta. Nós formamos junto. Mas assim, e falar do que a gente vive, né, no dia a dia é sempre que a gente muito... gosta, né? E, Gomes, até a brincadeira, né, assim, oncologia é bucha, né? Então é que vai ser sempre trazer um desafio pra gente. Sim, mas assim, é um desafio que hoje... você vai falar. Hoje a gente tem nortes, né? Sim, graças a Deus. Melhorou muito, né? Então isso envolve tudo isso do acho que, novo século da medicina veterinária. Com certeza, né? Daniel. A oncologia, de forma geral, eu gosto de brincar que ela tem dois grandes cenários. Talvez sejam as doenças mais antigas que a gente tem no mundo, né, historicamente. Né? Claro que na medicina veterinária veio crescendo gradativamente, né? Até em reflexo até a própria situação do paciente no meio social. Né? Então, hoje, nosso pet, né, nosso paciente no consultório é o filho de alguém, né? Então é uma pessoa que está dentro de casa. Então isso envolveu uma evolução melhor na oncologia, de maior cuidado, de maior medo, né? Que talvez é o cenário principal quando a gente fala de oncologia, né? Todo mundo tem medo de falar oncologia. A palavra... tem câncer, vai morrer. Falou câncer, alguém às bate vezes tem um parente, alguma coisa, já vai morrer. Não é já assim, bate na velho. mesa pra isolar, como se fosse aquela palavra que a gente fala, a gente atrai, né? Então, ou seja, não fala essa palavra, aquela palavra proibida, digamos assim. Mas, de forma geral, é uma doença que desde que existe célula, ela tá ali presente, né? Só que pensando em investigação, né, das evoluções de diagnósticos, né, de tecnologias, de tratamentos, acho que o nosso grande ganho foi, né, a partir dos anos de 1900, né, do último século, que começou a ter mais estudos, entender o que era a doença e qual o impacto disso para a veterinária. A gente pode pegar os últimos 30 anos aí, uma crescente maior, com destaque dos últimos 10 a 15 anos. Com certeza. Né? Isso trouxe pra gente um melhor atendimento, graças a Deus, associado também a uma crescente, por exemplo, que a gente vê hoje, né, no nosso estado. Então, hoje, Goiânia, ela tem ganhado cada vez mais aí um incentivo, né, de profissionais interessados cada vez mais na área, né, de pacientes que têm procurado mais atendimento, né, então, consequentemente, melhorando a parte de outros estados, né, muito, até pra cá, com certeza. Região norte, região do centro-oeste, os outros estados do centro-oeste que próximos também, assim, muita gente procurando atendimento, então isso tem sido um ponto muito positivo nessa crescente também, né, de rotina e atendimento. Então, assim, eu acho que a gente tá caminhando em evolução, né, e eu acho que a gente tá longe de chegar ainda no ponto... No ideal. Né? Eu falo isso nem por falta de competência, né, ou por falta de recursos, mas é porque a oncologia é dinâmica, né, então essa brincadeira, né, de ser desafiadora é porque é uma doença que não segue regra. O pessoal tem caminhado mais, eu vejo se por um lado, e você me corrige se eu estiver errado, Perfeito. se por um lado a gente ainda sente muito essa questão de que
Ai, meu Deus, pô, oncologista, aí quase que vem um oncologista com a figura da morte por trás, né? Porque isso não é só da veterinária, isso é da Sim. medicina. Quando a pessoa recebe uma notícia que ela está com câncer, aí é aquele impacto. E do animal, que como ele já é um filho, já pertence à família, é um impacto, né? Mas por outro lado, isso persiste ainda, né? Mas por outro lado, eu vejo que hoje o clínico geral, diferente até de outras especialidades, a oncologia ele tem encarado de uma forma mais técnica no sentido de que eu tenho que encaminhar esse paciente agora para um oncologista. Então, eu tenho percebido isso. Não sei se você Sim. tem observado que o número de encaminhamentos ele tem sido maior, né? Com relação à oncologia. Vocês têm percebido isso? Tem. Envolve um pouco dessa situação de medo. E isso é bom, né, cara? Sim. Né, de ter essa percepção, né? Sim. Que envolve justamente isso. Quando eu mexo com aquilo que dá medo, ou E que não desafia conheço. e não conheço, né? Então é melhor procurar um atendimento mais especializado. Então isso otimiza muito aí o encaminhamento do paciente oncológico mais precocemente. Perfeito, Daniel. Aí agora você chegou no cerne da questão. Quanto mais precoce for diagnosticado, e aí vamos traduzir isso para nossa conversa. Quanto mais precoce for encaminhado, possivelmente melhor a resolução. Né, Melhor. cara? O tema do câncer seria esse, né? Sim. Precocidade, né? Se nós pegarmos aí pelas definições da própria Organização Mundial de Saúde, né, sobre combate, né, linhas de enfrentamento do câncer, as duas primeiras linhas na verdade, identificação, é evitar o câncer, Sim. né, que é justamente a prevenção do câncer, e segundo é diagnóstico precoce, ou identificá-lo antes que aconteça, né, que seria fator de risco, né, que é fator genético, exemplos que a gente vê, por exemplo, as campanhas que tem de orientação, né, de monitoração, de fazer, por exemplo, Outubro Rosa. É maravilhoso, né, porque traz pra gente uma forma de quê? Né? Vamos tentar descobrir antes que aconteça, ou descobrir lá no comecinho. E lá no comecinho é o quê? Né? Como é que a gente pode evitar? Sim. Como é que pode não acontecer? As pessoas perguntam, Daniel, quanto que vai curar o câncer? Né? Qual vai ser o recurso para ter a cura milagrosa do câncer? Prevenindo, né? Ou chegando cedo. Sim. Então, porque quando a gente fala de cunho genético, tem coisa que não vai acontecer, né? Tem aquele familiar que fala assim, putz, fiz tudo, né? Alimentação balanceada, melhor ração do mundo. Imagina, aí a questão é se não tivesse feito. E ele fica se questionando, eu fiz cobrando. tudo certo e por que teve câncer? Às vezes a gente faz até uma analogia assim, às vezes é o sorte ou o azar da vida, mas na verdade é um fator genético, não tinha como evitar aquele, mas talvez se tivesse sido mais descontrolado, seria pior. Tinha vindo a óbito então, mais cedo. Vai acontecer, às vezes, alguns pacientes, mesmo que cuidem tudo direitinho, mas qual que é o caminho? Achar cedo, né? Se eu demoro demais, chega aquele paciente muito tardiamente, né, com tumor de 30 centímetros, é muito mais complicado falar sobre um controle de doença. Com certeza. Né? Agora, aquele tumor de 1 centímetro, na fase inicial, que a gente não ficou esperando para ver se crescia, a nossa chance de sucesso é muito maior. Se não chegou aquele tumor carregando o cachorro, né? Eu via muito isso. Até nisso eu me questionei. Apesar que eu me afastei, não por escolha, mas porque a profissão me empurrou, né? Para um público mais com um valor aquisitivo um pouco maior, né? E me afastei um pouco daquele atendimento geral, o pronto-socorro mesmo, né? Então, quando eu trabalhava nos hospitais das universidades, eu via isso mais frequente. Aquele tumor gigantesco, tamanho de um melão, carregando o cachorro, né? Então você fala, gente, como é que deixa chegar nessa situação? Por ignorância mesmo, falta de conhecimento do dono, e às vezes por falta de questão financeira mesmo, né? Mas hoje eu vejo que a população está mais consciente com relação a isso. E os clínicos gerais também. Quanto mais tempo se espera para trabalhar em cima daquela neoplasia, para aquele neoplasma, daquele câncer, pior vai ser a complicação. Então eu já não pego tanto aqueles tumores gigantescos que eu pegava antigamente. Eu falo de tumor, Daniel, tumor de 2, 3 quilos, cara. Olha, sem mentira nenhuma, deve ter... Eu tenho 21 anos de formado, aí comecei a entregar a minha idade aqui também, né, o pessoal. Deve ter uns 10, 11 anos que eu não pego mais tumores nessa dimensão. Então, assim, por um lado, eu fico feliz, né? Porque eu imagino que as pessoas estão tomando consciência mais cedo.
Mas por outro lado eu fico triste porque tem cirurgias reconstrutivas que eu desenvolvia, né, baseado nesses tumores. Mas isso para o animal é muito bom, né? E para o oncologista também. Mas por outro lado, eu vejo também que o diagnóstico e a incidência de câncer tem sido muito maior. E eu sempre questiono isso. Será que é maior incidência ou será que nós melhoramos no diagnóstico? Qual é a sua opinião em relação a isso? Para mim são os dois fatores, né? São as duas coisas que se somam. Porque, claro que quanto mais a gente investiga, mais a gente descobre. Sim. Né? Por isso tem que ter aquele conceito que quando a gente fala assim, só vai no médico só tem doença quem vai no médico. Né? Então é melhor não descobrir. Na verdade, o melhor é descobrir, porque a gente entende o que está acontecendo. Mas por que hoje a oncologia ela tem crescido? Eu falo no cenário, né, de uma medicina única, né? Não só nós como pacientes, nossos pets, porque infelizmente nós vivemos num mundo mais carcinogênico, ou seja, num mundo com muito mais fator de risco para câncer. Né, que isso envolve poluição, isso envolve alimentação e um adendo com a alimentação que volta aquele então tá falando que ração dá câncer. Não. Tem nada a ver, né? Nada a ver. Né, quando a gente fala de alimentação, e o fator negativo da alimentação e o câncer é o quê? Obesidade, por exemplo. Né? Hoje, que é um grande fator, né? Mais de 50% dos pacientes que eu atendo são pacientes com sobrepeso. Doutora Mariana Andrasco teve aqui, ela falou bastante disso. E os doutores não reconhecem, às vezes, que estão com sobrepeso, doença, porque eles veem como saúde. Quanto mais gordinho mais saudável. É aquele cachorrinho da vovó, né? E a gente tá falando de um paciente o tempo inteiro inflamado. Né? Então, o tecido, né, gorduroso, né, o tecido adiposo, ele é um tecido pró-inflamatório, vai fazer inflamação no corpo. E um dos principais efeitos, um dos principais problemas do câncer é a inflamação crônica. Né? Então, aquele paciente obeso, ele vai ter risco de ter linfoma, vai ter risco de ter câncer de mama, vai ter risco de ter mastocitoma, N possibilidades aí, né, de tumores desenvolvidos que não teve nada a ver com genética, por exemplo. Nada a ver com a ração que estava comendo. Era o quê? Era desbalanço nutricional. Né? Então, tudo isso tem favorecido ao aumento do câncer. Né? Então, a gente tá... tem algumas coisas que assustam. A gente tá como pacientes humanos, né? Quando a gente pensa, vai pegar os trabalhos mais recentes que falam sobre a cronologia do câncer, né? O que se espera de aumento diagnóstico, a gente aumentou nossos recursos de tratamento e de diagnóstico e, consequentemente, ao invés de reduzir a incidência, espera-se que até 2030 a gente aumente a quantidade de pacientes diagnosticados com câncer. Então, o paranoico fica assim, vai falar assim, meu Deus, não vou sair de casa, vou entrar numa bolha. Mas é porque a gente vive num ambiente hoje, infelizmente, hostil, mais, né, potencializado para câncer. E como a gente melhorou na questão de diagnóstico, e quando eu falo diagnóstico, não só nas tecnologias de diagnóstico de histologia, de marcadores, né, bioquímicos, Sim. que você vai estar falando depois, mas de imagem. Eu acho assim, cara, hoje a gente tem a ultrassonografia que quase que mostra a alma do animal, né? Eu lembro que quando eu me formei, era raro o ultrassom, era coisa assim rara. E quando eu acompanhava a ultrassonografia nos aparelhos, eu falava, cara, esse ultrassonografia você tá mentindo, porque não tem nada disso aqui. Hoje você vê a estrutura, a ponto de você ver a estratificação do órgão no ultrassom. Cara, é fantástico a tecnologia. O Doppler, né, o ecodoppler associado ao ultrassom, mostra a vascularização, no caso. Você vê lá algo que é sugestivo de massa na ultrassonografia, né? O colega coloca o Doppler vascular o ecodoppler para fazer, você vê a irrigação. Poxa, tá extremamente irrigado, há a chance de ser um anel. Não tem vascularização, às vezes uma fibrose, alguma coisa. Perfeito. Não é? Então assim, olha como que a gente consegue evoluir no diagnóstico. A tomo contrastada, e a nossa esperança é que os canais da nossa tomo da veterinária evoluam igual para medicina, mas já temos, né? Melhorou. A gente não tinha tomo. A minha cirurgia oncológica, Daniel, ela tá dividida antes e depois da tomografia. O sucesso, né? Então, assim, antes da tomo, o meu índice de insucesso era muito menor. Era muita laparotomia exploratória. Hoje eu não realizo mais laparotomia exploratória. É muito raro isso acontecer. Né? Por mais que a gente tenha surpresas, Sim. e a gente vai falar no final do podcast algumas surpresas, né? Com relação principalmente a câncer de adrenal, que é um desafio, mas por mais que a gente tenha surpresas, a gente tem as tomografias contrastadas, né? E isso vai evoluir cada vez mais. O próprio raio-x, cara, quantas vezes eu cheguei a encaminhar um paciente para uma avaliação oncológica porque foi feito um raio-x
digital, né, para ver outra coisa, às vezes uma estrutura óssea, e você descobria no raio-x digital um contraste num Diferente, tecido que ele conseguiu pegar. Isso não acontecia 20 anos atrás, em hipótese alguma. Mal você conseguia ver o osso no raio-x de chapa. Então, assim, e isso é uma tendência evolutiva, cara, na imagem, que pelo menos para mim como cirurgião, acredito para você também na área de oncologia clínica, né? Cara, isso é um divisor de águas, Sim. né? Um divisor de águas. Ajuda muito em tomada de decisões. Tomada de decisão. E coloco dos dois lados, que é de não condenar todo paciente achando que é câncer, porque antigamente isso acontece ainda. A gente fala assim, olha, às vezes chega no consultório um paciente e fala assim, olha, eu vim pra cá, eu falei, por quê? Ah, porque tem câncer. Mas aonde tem câncer? Onde foi? Ah, não, nunca teve, mas agora tem no pulmão. Espera aí, vamos ver. Aí vai olhar ali, são vários foquinhos ali de fibrose, né? Fígado tem muito isso, né? Fígado, demais. Paciente com hiperadrenocorticismo. Tem uma massa de regeneração. 5 centímetros. No ultrassom você já mata a charada, porque quando liga o Doppler, que eu tava falando pra você, que evidencia, né, a vascularização, não tem vascularização em volta. Cara, a chance daquilo ser um câncer... muito baixo. Esses dias uma colega minha fez uma ultrassonografia, um ser humano, né? Uma colega minha na veterinária fez ultrassonografia e compartilhou comigo a ansiedade dela, né? Falou, nossa, eu fiz uma ultrassonografia e foi identificado um nódulo no fígado. Falei, não, calma, doutora, também não é assim, né? E aí eu já fiquei assim, né? Eu queria ver, mas não queria ver, porque se é alguma coisa... se é alguma coisa vascularizada, assim... vamos consultar uma onco, né? Alguma coisa. E aí, a colega ia voltar num gastroenterologista, né? Um endocrinologista, não lembro qual foi a especialidade que ela foi. E a colega falou assim, olha, o laudo deu isso, né? E me mostrou. Aí quando eu vi o laudo, eu nem vi as imagens. Quando eu vi o laudo, tava descrito lá que era uma massa, né? Homogênea, um nódulo de 1 centímetro, 2 centímetros, não lembro, né? Com aspecto de possibilidade de fibrose, sem vascularização em válvula. Não, doutor, isso aqui fica tranquilo. Todo mundo que bebe um álcoolzinho vai ter. Então, assim, provavelmente uma fibrose e tudo. E assim, claro, eu não dou diagnóstico porque eu não sou médico, né? Eu não sou da área humana. Mas foi no gastro, foi no endócrino, ele avaliou, não, isso aqui, algum episódio que você passou na vida, tudo, e fez uma fibrose no fígado. Então, olha só como é possível na imagem hoje, a gente já ter algumas tomadas de decisões, sim, né? menos traumático. Antigamente, um paciente que ia pra laparotomia, fazer uma lobectomia, sem necessidade. Perder metade do fígado e falar assim, era só uma fibrose. Mas meteu o próprio diagnóstico histopatológico evoluiu. Sim. Né? As biópsias menos invasivas, né? Que aí traz justamente esse paralelo. Né? Que a gente entendeu, opa, peraí, essa imagem aqui, ela sugere câncer. Porque o pessoal até, lembro que um colega uma vez discutiu, né? Perguntando assim, olha, o que eu coloco aqui no laudo, né? Eu coloco, que é um câncer. Eu falei assim, não, você vai descrever o que você está vendo. Né? E aí vou pegar como clínico e vou avaliar, olha, se isso aqui me direciona mais ou menos para câncer ou não. E como é que a gente vai confirmar? Né? Mas peraí, isso aqui me sugere mais uma fibrose, a gente pode fazer uma biópsia guiada, né? Sem ter que fazer uma laparotomia, tirar um pedacinho, um fragmento ali e falar assim, olha, beleza, vamos só monitorar, tá tranquilo. Ou não, peraí, tá todo vascularizado, todo heterogêneo. Pensem, né, que nem tudo é câncer, mas tudo pode ser câncer. Isso. Então... é melhor conhecer. É melhor conhecer. Né? Só que o câncer, ele não segue muito padrão. Ele é um cara que ele vai crescer sem qualidade, vai fazer cara, não vê coração, né, Daniel? Eu vejo muito isso. Por isso que entra isso, a questão da vascularização, daquele tumor heterogêneo, infiltrativo. Pode ter também um tumor lá que na imagem não tenha, né, uma vascularização nítida e ser um tumor em processo inicial também. Pode acontecer. Sim. Então, cabe sempre aquele negócio. Vamos descobrir o que está acontecendo. Vamos investigar. Não preciso arrancar metade desse fígado. Mas, peraí, vamos fazer uma biópsiazinha aqui, vamos descobrir o que está acontecendo aqui, esse baço, o que está acontecendo nesse baço, vamos monitorar, vamos acompanhar, né? Então, acho que envolve justamente essa evolução da imagem que traz pra gente decisões mais ponderadas e melhor pro paciente, né? Para não submeter o que ele não precisa, e ao mesmo tempo a gente tomar decisões drásticas, né? Ou invasivas quando necessário. Isso é muito importante. Acho que é interessante entender que às vezes nós temos que ser agressivos quando tem benefício e ser ponderado, né, naquele paciente que tá numa fase mais inicial, que tá algo mais tranquilo. Não tô falando de monitorar e acompanhar para ver se cresce. Né, falando de investigar.
do paciente. Entendi. Né? Mas usando esses recursos, informação, imagem, citologia, biópsia, né? É uma fibrose? Beleza, é uma fibrose por quê? Ah, porque tem cara de fibrose. Não, parece fibrose, mas tem um histopato que fala que é fibrose agora. Beleza, agora eu tive mais segurança. Perfeita análise. E assim, e foi bom você tocar nesse assunto, em biópsia, né, em investigação, porque eu vejo hoje que ainda há uma certa resistência do clínico geral. Eu não percebo isso nos especialistas. Então, às vezes passa por um especialista de uma outra área que não é onco, mas ele já tem essa percepção, o especialista de diversas áreas na veterinária, que o exame histopatológico, pelo menos inicial ali, ele é o que vai dar mais resultados, mais descrição celular de falar que é um neoplasma, que é um câncer ou não, e ter um oncologista na jogada ou não, né? Então essa biópsia, essa coleta de material, de fragmento, para fazer uma análise histopatológica, ela vai dar um direcionamento melhor. Então o especialista não tem medo de pedir. Esses dias eu fiz 12 biópsias no sistema digestivo e glândulas anexos para um gastroenterologista. E assim, cara, eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, foi a primeira vez que eu peguei um colega, né, que pediu tanta. E para ele foi ótimo, porque procedimento super tranquilo, né? A gente programou, preparou e ele conseguiu delimitar exatamente qual era a patologia do paciente. Claro, você não vai sair colhendo 12 fragmentos de qualquer animal, mas só para mostrar a tranquilidade dele de conseguir passar para o tutor do animal que a biópsia ela é importante. Mas o clínico geral ainda, eu vejo uma certa resistência de querer fazer a biópsia. Eu não sei se você tem percebido isso. Ele vai, não, vamos fazer uma citologia, vamos só passar ali, né, colher, ver a celularidade, já é o suficiente para fazer a cirurgia. Eu, como cirurgião, eu quero morrer com isso, né, porque eu falo, cara, tudo bem, você quer fazer uma citologia para te dar um norte, né, mas é o histopatológico que vai te dar um posicionamento melhor, né? E não tem um oncologista na jogada, que aí piorou ainda, né? Então, assim, você tem pego isso, tem visto, aliás, essa resistência do clínico geral em fazer a biópsia, né? A coleta do fragmento e ficar só na citologia, ou não? Você não tem percebido isso? Ainda sim. Né, infelizmente isso acontece, e às vezes tem um outro probleminha, às vezes é colocar como uma opção, né, um exame que ele é a gente pode fazer. Ou faz uma citologia ou faz o patológico, e que não é opção, que né, não é opção. A gente tem que entender que na verdade são exames que se complementam, porque às vezes traz até aquela discussão, mas peraí, se a biópsia ela é mais conclusiva, por que eu vou perder tempo com a citologia também? Mas peraí, a citologia ela é importante, né? Não é que ela é mais fraca, é porque a gente tem que alinhar nossos objetivos com o exame. Então, quando eu faço uma citologia, por exemplo, que é nódulozinho que tá ali pequenininho, e já sei e vem um mastocitoma, não vai vir, por exemplo, falando que é um masto grau 3 alto grau, né, que é um mastocitoma grau 1, ele vai falar que é um mastocitoma. Ali eu já consigo passar pro cirurgião, olha, é um mastocitoma. Pro anestesista, olha, é um mastocitoma, né, cuidado com opioide, cuidado liberação com de histamina, liberação de histamina, cuidado com coagulação. Granulação. Então eu já preparei ali o anestesista no transoperatório, o internista no pós-operatório, e o cirurgião fala assim, beleza, precisa de uma margem de tantos centímetros, tem que tirar o gânglio, então eu já sei que é um câncer, né, porque não existe mastocitoma benigno, né? Vai ser sempre maligno. Ele pode ser menos ou mais agressivo, mas ele é maligno. Então eu já vou planejar uma cirurgia oncológica. Se eu vou pra biópsia, vou tirar uma biópsia aqui. Deu diagnóstico. É um masto grau 3 alto grau. Nossa, não teve margem. Nossa, não tinha linfonodo. Vou ter que reintervir uma nova cirurgia. Então são exames que acabam se complementando. E com essa questão de opção também, quando traz assim, quando fala assim pra família, né? Às vezes a família não tem essa compreensão de importância do exame, porque somos nós os transmissores de informação. Temos que orientar, né? Se eu falo assim, olha, tem a cirurgia e a gente pode fazer a biópsia, ele vai entender assim, é uma opção, né? É um bônus, né? Um adicional, mas eu não tenho obrigação de fazer. Não, a biópsia tem que estar na cirurgia. Né? Eu também acho, tem Daniel. Tem que estar ali junto no planejamento terapêutico. Essa história que você tira o tumor e depois faz o histopatológico para ver o que é, cara, eu já saí dessa vibe há muito tempo e eu sempre coloco isso nos meus cursos. Gente, como é que você vai cutucar uma caixa que aparentemente é marimbondo, né? É abelha ou é arapuá? Arapuá, aqui em Goiás, para quem não conhece, é uma abelhinha que ela não pica ninguém, ela só enche o saco, né? Mas vai que você mexe lá e é uma abelha africana daquelas vespa africana que a picada é mortal.
Você vai ver depois que você cutuca, ninguém faz isso. Você vai parar, você vai analisar, você vai estudar para cutucar. Então, assim, eu vejo que o nódulo, o câncer, né, ele é muito disso, cara. Quando vai para cirurgias, se você puder, antes de fazer uma cirurgia, né, você ter o conhecimento de qual é a entidade tumoral que está ali presente, cara, o sucesso daquela cirurgia, ela é muito grande, né? Então, assim, eu hoje tomei já como decisão, se não vem com oncologista, eu nem ponho a mão, eu já começo assim. Cadê o oncologista dessa jogada? Eu nem ponho a mão, né? E aí, resultado, o oncologista já barra isso pra mim, porque o onco vai falar assim, mas cadê o histopatológico? Cadê a citologia, meu amigo? Não, o doutor vai fazer depois da cirurgia. E assim, quando é pra mim, os oncos, e você já falou isso para alguns clientes, nem mexe se você não fazer. Não tem nem para onde ir, né, cara? Porque as pessoas às vezes acham isso. Eu peguei isso muito no passado, e os oncologistas sofriam com isso, né? Isso há 10, 15 anos atrás, como é que fazia? Ia lá, tirava o tumor e pegava o laudo histopatológico e mandava para o oncologista. Aí o oncologista pegava lá, mastocitoma grau 3, melanoma melanótico, né? Fibrosarcoma. Pegava o laudo, olhava para a cirurgia, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui? Porque já mexeu de forma errada. Então, ele tinha que saber isso antes. O processo era o inverso. Sim. O clínico passa para o onco fecha o diagnóstico, estadia, que nós vamos falar já, né? O paciente, e agora vai para o cirurgião e volta para o onco. Então eu vejo que na veterinária nós tivemos uma fase que era assim, o onco entrava só depois, quando pegava o laudo e falava, ih, rapaz, o tumor é maligno. Vamos chamar o onco. Quer dizer, já fez tudo errado e aí põe um onco no final para dar extremoção. Às vezes acontece. E às vezes acontece ainda assim. acontece isso, Acontece. Daniel? Você tá de brincadeira. Na verdade, acontece, é muito engraçado. É muito bom que ela pergunta assim: você acha que tem que te encaminhar e manda o histopata? Aí você fala assim: é câncer. Mas já. E já operou. Você tá brincando. Ainda acontece. Mas assim, é uma construção. É uma construção. Já, como você falou, tá mudando bastante, né? Já é menos rotineiro do que antigamente. Mas isso envolve aquela situação de... o câncer é um grande universo. Eu gosto muito dessa expressão. Sim. Né? É um grande universo que é feito de vários planetas, né? Pequenos grandes mundos ali. Então, por exemplo, quando eu falo câncer, traz esse impacto lá de falar assim, meu Deus, né? Câncer. É uma doença difícil, uma doença que dá medo e tudo mais. Só que o câncer não é uma doença única. Né? Então, vai ter cada planetinha ali de cada tipo de tumor. Que aí vem o mastocitoma, que aí vem o linfoma. Quais são os tumores, já que a gente tá falando? Desculpa te interromper, Tranquilo. já te interrompendo. Como dizia o nosso grande repórter, né? E entrevistador no Brasil, que é o Jô Soares. Desculpa te interromper, já te interrompendo. Quais são os tumores mais comuns que você tem, mais comuns assim, mais rotineiros que você tem pego aí na sua casuística? Isso envolve, na parte oncológica, muita questão ainda também do público ou do meio social. Certo. Né? Por exemplo, eu vou pegar na época da residência, por exemplo, o N de atendimento era 60%, 70%, 60%, 70% de neoplasia mamária. As grandes, ulceradas, né, tumores, né, em todas as mamas. Que era ali nas universidades, nos hospitais, escolas, que atingiam um público de classe mais de poder aquisitivo menor. Então, né? muito TVT, né? Então a gente atendia TVT todos os dias, né? Então tinha uma incidência epidemiológica de tumor de mama, por exemplo, tumor de mama e TVT. E vinham os mastocitomas, vinham os linfomas. Por exemplo, hoje se eu for olhar, nos últimos 4 anos eu atendi 4 TVTs. Eu brinco que quando vem TVT pra mim, eu fico até com medo, que eu falo assim, meu Deus, deve ser aquele TVT que já botou a mão. Que já deve não estar respondendo a mais nada, quimio-resistente, que existem os TVTs que não respondem ao tratamento. Eu tenho histórico então, disso. Já dá aquele medo, que é fio na espinha. Né? Então, hoje, qual que é a realidade de atendimento? Mastocitoma e linfoma. Os tumores de células redondas, eles trazem ainda uma grande casuística. Se tivesse uma luz vermelha aqui, a gente acendia uma luz vermelha aqui, ó. Mastocitoma e linfoma. Só bucha, né, Daniel? Só bucha. E os tumores viscerais também. Tem, das vísceras, assim, quais as mais frequentes? Baço, cara? Baço. Hemangiosarcoma, sarcomas esplênicos. Nossa, tem uma cara. incidência muito alta.
né? Então, principalmente, isso tem uma relação até genética, né? Falando da questão de conceito, né, de algumas raças e predisposição. Por exemplo, hoje uma das raças que tem ganhado cada vez mais destaque pra gente em preocupações, né, oncológicas de tumores agressivos, Golden Retriever. Os Retrievers, de forma geral. Nossa, né? cara, que interessante. Então, Fala mais sobre isso pra gente. Assim, então, porque o Golden, a gente tem saído diversos trabalhos nos últimos anos, né, que tem mostrado uma predisposição racial deles a alguns tipos de oncológicos, né, inclusive trabalhos somente com Goldens, né, tem trabalhos que são com Ns muito bons, né, de 14 mil, 4 mil Goldens. Muito, né? Prevalência muito grande, né? E pra gente veterinária, esses Ns são muito legais, são fantásticos, né, que mostram que é uma raça que ela tem uma predisposição para alguns diagnósticos, né, de forma bem considerável. Né, antigamente tinha um preconceito com boxer, né? Então falava assim, boxer é câncer pra tudo quanto é lado. E eu brinco que o boxer foi injustiçado, coitado. Porque o boxer ele tem muito, já tem uma realmente. cara de injustiçado, né, tadinho? Eu tinha um boxer que você olhava pra cara dele, você falava, tadinho do bicho. Tinha uns 48 quilos, mas tadinho, aquela cara de menina assim, e eu brinco que ele é injustiçado, porque assim, o boxer tem muito diagnóstico oncológico? Tem. Só que a gente para pra pensar, o boxer tem vários diagnósticos de tumores de menor graduação, sim, né? Aquele mastro grau 2, baixo grau 1, que tira, daqui 2 anos parece outro. Então, um paciente que dificilmente ele vai ter complicações pelaquela doença. Então, isso não é uma regra, né? Claro. Mas a gente pega Golden é que é o... A gente tem visto aí incidência alta de linfoma, incidência alta de mastocitoma, hemangiosarcoma esplênico, bastante hemangiosarcoma esplênico, sarcoma de tecidos moles, que é um desafio rotineiro aí pra sua vida como cirurgião, que são as reconstrutivas, que aí é aquele cara que, mesmo pequeno, já te traz um desafio de margem cirúrgica, né? Então, talvez os retrievers hoje são uma raça de destaque em relação à parte oncológica de forma geral, né? Claro que a gente não tá falando que todo Golden vai ter câncer. Com certeza, mas é um alerta, porque se você pegar e fazer uma ultrassom de rotina, né? E já vê alguma alteração esplênica num Golden, formação de massa já chama atenção, baseado na casuística, né? Vem lá naquela questão que eu falei sobre a prevenção do câncer, medidas de combate ao câncer. É o quê? Se eu tenho um paciente Golden, se eu vamos fazer um ultrassom, vamos fazer check-up mais rotineiro, vamos fazer acompanhamento. Qualquer nódulozinho apareceu ali, pode ser só um cisto, mas já vamos fazer uma avaliação para ver se é um cisto mesmo, né? Então, ou seja, ter um sinal de alerta mais precoce, né, para identificação aí, né, mais tranquilo esse paciente. E aí o tratamento, imagino que seja esplenectomia. Pensando nos hemangiosarcomas esplênicos hoje, esplenectomia. Sim, precoce, né? Precoce. Né? Com a gente pegar a diferença aí de sobrevida dos pacientes com um hemangiosarcoma grau 1, estágio 1 de doença, ela é consideravelmente melhor do que um paciente hemangiosarcoma grau 3, né? O estágio 4, estágio 5, né? Que é o que ainda chega muito pra gente, porque o visceral, os tumores de vísceras é o que ainda geram desafios pra gente, porque ele é silencioso. Silencioso, a pessoa não percebe. O cutâneo a gente tá vendo, né? Fez úlcera, fez ferida, tá ali, tá feio, né? A estética chama atenção. O visceral, se a barriga não dilatou, e a gente não faz exame de rotina, só vai aparecer quando o paciente tá na hemorragia e tá na emergência. A fêmea leva vantagem com relação a isso, né? Porque, pelo menos no que eu tenho visto na rotina, é comum a fêmea ser submetida a ultrassom ao longo da vida de forma muito mais frequente do que o macho. A não ser que dê uma cistite, alguma coisa. A fêmea, por questões reprodutivas, alguma coisa, ela vai ser, em algum momento, passar por um ultrassom. E aí consegue fazer um diagnóstico precoce. Então, se tivesse na rotina esse animal, vamos pegar esse animal mesmo com 1 ano, 2 anos, né, de vida, já vamos fazer ultrassom, vamos fazer... Check-up anual, não faz mal pra ninguém. Eu encaro o ultrassom dessa forma, né? Depois eu quero trazer alguém da imagem aqui pra gente falar mais sobre isso. O ultrassom é um exame pouco invasivo e que te dá tanta informação, né, cara? Ele não é um exame caro, é um exame acessível na veterinária. Eu costumo brincar, o cachorro chegou na clínica, né? Vai fazer uma consulta de check-up, o ultrassom tem que estar junto, cara. Né? Antes de hemograma, antes de qualquer coisa, faz ultrassom. Eu imagino assim. E aí, nesse caso aí, você consegue pegar algo muito precoce. Né? Chance de sucesso muito maior. Que interessante, cara. Então, assim, você colocou aí a questão dos mastocitomas. Quando eu me formei, aí o povo fala, lá vem o Schneider, né? Que foi na época das trevas, né? O que todo cirurgião, né, que trabalhava com oncologia tinha pavor era do tal do melanoma. Então, melanoma pra gente é que era o grande vilão. Né? Era o Darth Vader. Era o Darth Vader, né? Aquela coisa assim que, meu Deus, melanoma vai morrer.
E com o passar do tempo e das eras, com a evolução da oncologia, com a presença de mais oncologistas, né? Os próprios guidelines foram saindo, o estudo da oncologia, né? As sociedades aí, a Abrovet aqui no Brasil e outras sociedades internacionais estudando e fazendo os estudos, eu vi que o melanoma já não é mais esse bicho de 7 cabeças. Hoje, eu como cirurgião oncológico, os desafios maiores que eu tenho pego são com os mastocitomas. Porque justamente tem, que eu quero que você fale, né, a questão dos graus de identificação, né? Tem mastocitoma que você muitas vezes entra para uma cirurgia como um neoplasma, né? Um tumor como outro qualquer. E tem uns que mesmo sendo tumores pequenos, a gente respira e pensa, será que vale a pena operar? Pelo grau de invasividade e de propensão à metástase que ele pode trazer. Fala um pouquinho de mastocitoma pra gente, Daniel. O problema que a gente tem no mastocitoma, né, que ele é o dito tumor de 1000 faces. Ele não vai ter cara. Ele parece uma verruga. Pode parecer o que mais se confunde. Uma pinta, né? Lipoma. É um lipominha só. Mas tá aqui há quanto tempo? Não tá um tempinho aqui, mas é macinho. Fica apertando aqui, ele até gosta quando aperta. Que é o tumor de célula gordurosa. Só manda o bisturi em cima, aperta que sai, né? E aí é uma mastocitoma. Tá aqui, não vou nem mexer aqui, é só a gordurinha só. Tem isso também. É uma gordurinha charmosa aqui. Tem dia que incha, depois volta. Assim, mas assim, aqui às vezes coçou demais, é porque tá degranulando ali. Mas, então, o mastocitoma tem essa questão, primeiro que ele não vai ter muito padrão, né? Mas o desafio que a gente tem, que mesmo que a gente fala, claro, em prognóstico, né? A gente tem o masto, como eu falei, ele vai ser um câncer, né? Não tem uma versão benigna, só que ele pode ser menos ou mais agressivo. Sim. Quando a gente fala de agressividade, envolve situações em relação à agressividade de metástase, agressividade local e agressividade de distribuição. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente com mastocitoma grau 1, baixo grau, que a chance metastática dele, a chance de chegar em outro órgão é muito baixa. Muito baixa. Acho que eu peguei só um hoje, até hoje na minha vida, com grau 1, e até de uma colega nossa, que eu brincava com ela que CRMV positivo. Deu azar, coitado. Que deu azar, foi um grau 1, baixo grau, que tinha lá um linfonodo lá, eu falei assim, nossa, eu tava lendo, assim, olha, que ótimo, margem livre, linfonodo, metástase. Eu falei, eita, que eu má sorte. Eu não opero mais mastro grau 1, porque o povo opera, não manda pra mim. Então, é aquele paciente que eu penso um prognóstico super favorável. Muito bom. Entretanto, tem que lembrar que ele é já uma célula que parece muito mastócito normal, que é cheio de grânulo, cheio de histamina, e que a chance de complicar na cicatrização é muito alta. Tem que ter uma margem. Tem que ter uma margem. É aquele que às vezes demora a cicatrizar, porque tinha muito grânulo liberado, a manipulação degranulou. Então, às vezes, ele não ia fazer metástase, mas ele complica a tua marca no local. No teu local. Aquela ferida que não cicatriza de jeito, não tem deiscência. Correto. Né? Então, ou seja, é um tumor de comportamento biológico tranquilo, porém comportamento local, né, difícil, dependendo da forma que ele estava ali, a localização. Outra situação é aí essa questão do grau. Se eu pego um grau 3 alto grau, às vezes não tô preocupado tanto com a degranulação. E às vezes as pessoas confundem um pouco isso. De falar assim, nossa, isso aqui é um grau 1 baixo grau, fica tranquilo, pode mexer e tudo mais. É um grau 3 alto grau. Não, cuidado que é um grau 3 alto grau. Porque se encostar, vai liberar um monte de histamina, o paciente vai fazer úlcera gástrica, ou gasto-duodenal, ou vai ter a reação anafilática. Só que não, tem que lembrar que o grau 3 alto grau é aquele que é mais agressivo, que ele tá deixando de lembrar quem ele era. Então, é que ele vai ter menos grânulo, inclusive. O problema que eu me preocupo com ele não é a degranulação dele. Eu me preocupo com a metástase que ele vai fazer. Que ele tem 80%, 35% de chance de metastatizar. Né? Então, minha preocupação ali já mudou o cenário, né? Que é comprometimento de outros órgãos. Então, isso são cenários diferentes que a gente fala de mastocitoma. E para ficar claro pro pessoal que tá ouvindo a gente, uma coisa é o mastocitoma grau 3 num dedo, num dígito. Outra coisa é o mastocitoma grau 3 na testa do cachorro. Eu vou tirar a cabeça do cachorro? Não tem como, você entendeu? Não tem como operar. Então é isso que você tá falando. Localização. É a localização. E outra coisa que fundamenta um pouco desses desafios também é a distribuição, né? Aquele cara que chega com 3 mastocitomas, já fica em cada assim, lugar. Já fica assim, 3 já ficou difícil. Mas será que não tem outros que não apareceram ainda? Aquele que chega com 20, 30. Chega com 4 nódulos de meio centímetro, mastocitoma grau 3. Um em cada pata. E aí, você vai tirar as 4 patas do cachorro. Então entendeu? É reorganizado o planejamento do paciente. Então, hoje o desafio que a gente tem em relação ao mastocitoma é isso, não ter muito padrão.
Né? A gente não consegue falar assim, esse vai comportar desse jeito. Esse vai ser assim. Eu não consigo olhar pra família e falar assim, olha, isso aqui eu te garanto que vai ser desse jeito aqui. Não dá. Assim, olha, a gente espera, né, com base nessas informações, que o tratamento melhor vai ser esse, vai ser a cirurgia, ou que pode ser mais favorável ou mais desfavorável. E a Mas importância do variável, oncologista aí, né, Daniel, para fazer esse diagnóstico e delimitar qual seria o melhor tratamento. Existe químio para mastocitoma? Existe. E ele responde bem ao tratamento? Como é que é? Então, existe a quimioterapia, a gente tem dois. Para mastocitoma, talvez seja o que mais se discute, né? A quimioterapia com objetivos diferentes, digamos assim. Porque, por exemplo, o principal caminho da quimioterapia, isso envolve muitas dúvidas, às vezes, que a família tem, ou que os colegas têm no consultório. É assim, é câncer e a quimioterapia para todo mundo. Não, tem que avaliar o que eu quero com a quimioterapia. Quimioterapia, qual basicamente, é o objetivo, por que ele é feito, né, por exemplo, por via sistêmica, né? Vai tomar por via oral, vai tomar ali pela veia, né, injetável, e vai se distribuir pelo corpo. Eu tô pensando não no local, eu tô pensando muito mais na metástase. Então, eu vou avaliar o paciente que tem risco em potencial de metástase, mesmo que não identifiquei numa ultrassonografia, ou num raio-x ou numa tomografia, que ele tem um risco muito alto de desenvolver. Porque lembrando que os exames de imagem ajudam muito a gente, só que é um exame macroscópico ainda. Então, 0,2 centímetros que a tomografia pega, já é macro. Já é macro. Então, o micro não apareceu ainda. Então, se eu tenho um mastro grau 3 alto grau, eu tô pensando que mesmo que não apareceu nada, ótimo, tô na fase ainda que tá micro. Mas provavelmente tem alguma célulazinha que não apareceu ainda. Eu vou entrar com o quê? Com a quimioterapia para destruir aquelas células. Ou para controlar aquelas células. Né? Então, dá uma estabilidade no sentido de não deixar ele crescer tanto. E dar uma estagnada de sobrevida pro paciente. Né? Porque uma palavra que mais temos que ter cuidado na oncologia, cura. Sim, eu concordo com você. Eu quero para todo paciente, mas eu posso falar assim, vou curar esse paciente? Depende de tempo, depende da resposta, então depende de cada paciente. Outra situação que pode acontecer em mastocitoma, que aí sim envolveria questão local, que a gente fala sobre as citorreduções, né, que aí também, aí já traz um grande cenário de discussão também, tá? E na cirurgia, principalmente na parte cirúrgica, que é o quê? Eu tenho um masto, aí eu vou fazer uma quimioterapia para reduzir aquele mastocitoma para melhorar a cirurgia. A primeira pergunta que a gente tem que fazer pro cirurgião, não dá para tirar esse masto mesmo? Do jeito que tá? Não dá, eu preciso que reduza. Isso vai melhorar a margem? Não vai melhorar a margem. Você tá falando de melhorar a abordagem cirúrgica. Sim. Que tirar um tumor de 5 centímetros é melhor do que um de 15 centímetros. Com certeza. Mas eu não tô pensando ali em ampliação de margem cirúrgica. Sim. Agora o cirurgião fala assim, é difícil, mas eu consigo tirar isso aqui? Vai ser uma plástica, vai ser uma cirurgia longa, mas dá pra tirar sem situ reduzir? Melhor ainda. Então faz o primeiro caminho, depois a gente pensa no segmento. Sim. Mas a citorredução ela pode ser uma opção, então, é um dos tumores que responde bem à citorredução, mas pode depender desse grau também, né? Então, por exemplo, mastocitomas que são mais agressivos, que tem maior multiplicação, né? Tá maior número de mitoses, né? A gente espera, às vezes, uma resposta melhor nessa citorredução do que um que é de baixo grau, por exemplo. Que é aquele que você fica lá 1 mês, 2 meses tentando tratar, né? Mas não tá reduzindo, vou continuar tentando. Não vai reduzir. Mas ele é baixo grau. Que aí traz outra polêmica, que é o quê? Se eu vou fazer uma citorredução, o ideal, eu tenho que ter uma biópsia antes desse masto. Perfeito, Daniel. Porque, por exemplo, se eu faço uma avaliação, se eu fiz uma citorredução, reduziu de 15 para 5 centímetros, aí eu faço uma histopatologia daquele de 5 centímetros, o quanto eu tive de interferência, porque se ele reduziu é porque teve interferência do quimioterápico. Sim. Então, o quanto aquele quimioterápico não interferiu também na minha avaliação histológica final daquele paciente. Sim. Então, saber o grau ajuda bastante. Mas o de baixo grau, aquele cara vai ficar insistindo ali, dando muito ponto de faca. E aí, deixar claro para quem tá ouvindo a gente, é o exame histopatológico que vai delimitar o grau, não é a citologia. A citologia. A citologia pode te direcionar. Mas isso vai da interpretação, que aí vai de um outro ponto, né, que a gente tem que se acostumar, que é não ler conclusão. Ela é descrição. Descrição, perfeito. E quando eu tenho ensinado isso muito aos meus alunos. Se eu pego... doutor, deu um mastocitoma aqui, grau... tá, mas vamos dar uma olhada aqui. Qual é a celularidade? Quantas células por campo? Qual é a característica das células? Qual é o índice de mitose, né? A dica que eu gosto de dar é falar assim, se vem no papelzinho, hoje em dia tá vindo muito em PDF, né? Que já vem no celular, né? Mas assim, se vem no papelzinho, se vem no PDF, dá um zoom ali. Dá um zoom. É ali que tá o segredo, pra esconder a conclusão. E vai lendo a microscopia. Sim. Vai lendo ali a descrição. Você tem que ir lendo, imaginando o que vai vir na conclusão. Se você imaginou uma coisa, chegou na conclusão, veio um resultado totalmente diferente, peraí, vou ler de novo essa descrição aqui. Porque tem que fazer sentido o que tá sendo descrito ali com a conclusão. Com a conclusão. Se eu vou direto à conclusão,
eu acabo meio que subjugando a descrição. Porque às vezes pode acontecer, né? Por exemplo, tem uma descrição microscópica de um negócio extremamente agressivo, né? Muito índice mitótico. Por exemplo, os 6 graus que a gente fala, né? Por exemplo, do mastocitoma, um dos critérios dele é índice mitótico. Índice mitótico. Aí eu tenho lá, por exemplo, Proliferação 9 figuras de mitose na minha descrição, que isso vem na descrição. Sim. E chego lá e tá assim, masto grau 1, baixo grau. Não bate. Ou tá errado ali em cima, ou tá errado ali Lá embaixo. Vamos então, reavaliar. vou ter que ligar pro patologista, tentar entender o que tá Sim. acontecendo, porque assim, porque ou eu tô subjugando esse paciente, ou superestimando Superestimando. aquele diagnóstico. Né? Então, tem que ler a descrição. Né? Tem que interpretar o que o patologista te fala. Não é ser patologista. Né? Não é saber olhar no microscópio, mas saber o que significa aquelas palavras dele. Um monte de palavra esquisita. Eu gosto de perguntar pro assim, leu o laudo? Ali, não entendi nada. Um monte de palavra estranha. Mas a gente tem que entender aquelas palavras estranhas. E outra coisa que eu vejo que às vezes o tutor, é mais o tutor que fica assim, poxa, puto, né? Porque eu vou gastar mais. E alguns clínicos também gerais. Quando o oncologista ele pega o histopatológico e fala, cara, a gente vai ter que fazer imunistoquímica. Gente, mas não, pra quê? Já não fez. Então assim, fala um pouquinho, por que tem que fazer imunistoquímica de alguns pacientes, de alguns, voltar a repetir. Não é repetir, é aperfeiçoar aquele exame. Explica um pouco, pessoal. É assim, a questão, Luciano, é que... Porque a gente não pede imunistoquímica de cara. Não. Não é? Não. E nem deve. Nem deve. Porque assim, senão a gente começa a virar a fazer muita repetição de exame, né? Então acho que a imunistoquímica ela foi um grande ganho pra gente, e isso mudou bastante nos últimos, acho que pelo menos nos últimos 5 anos. A imunistoquímica, há 5 anos atrás, era algo fora da realidade, e hoje tem se tornado a rotina. Acho que assim, para mastocitoma, para tumores indiferenciados, é algo que é crucial, né? Para auxiliar a gente tomada de decisões. Vai ser essencial em todos os casos? Não, depende. Mas qual é o objetivo que eu quero com a imunistoquímica? Também entra naquele paralelo que a gente falou sobre a questão de cito isto. Né? Não substitui nenhum outro. Eu estou ampliando informações. Então eu posso Seria a sintonia fina ali no final. Eu posso estar usando essa imunistoquímica para entender se é um paciente que para escolher o tratamento. Se eu vou usar, por exemplo, um quimioterápico ou um inibidor de tirosina quinase, que é uma medicação específica ali para o mastocitoma. E a imuno já me direciona para não gastar o dinheiro do tutor à toa, por exemplo, ela gastar ali com uma medicação super cara que não era mais indicada. E perdendo tempo de vida do paciente. No diagnóstico, também, ela é uma opção. Então, e ela pode entrar com situações onde ela pode ser um complemento ou uma necessidade. Por exemplo, o que mais acontece hoje de imunistoquímica? Tumor indiferenciado. Veio a neoplasia maligna indiferenciada. A imunistoquímica não é uma opção. Não tem como planejar, ela tem que ser feita. Porque não tem como basear nenhum prognóstico para esse paciente, nenhum tratamento para esse paciente, se ele é indiferenciado, eu não sei quem que é. Lembra lá do universo do câncer? Essa indiferenciação te sugere que você tem que investigar mais. Eu tenho que saber quem que é para tratar. E a questão começa a jogar no escuro. Eu acho que é tal coisa, aí faço isso aqui. Aí o câncer voltou, ou fez metástase. Aí fica assim, não respondeu a químio porque ele era muito agressivo, químio resistente, ou porque eu escolhi a medicação errada. E quando a gente traz essa informação, né, pro clínico, traz essa informação pra família, ela entende. Né, que fala assim, eu não posso brincar aqui de erro e acerto com a vida do teu cachorro, do teu gato. Então, assim, eu preciso disso aqui agora. Né? Então, acho que a gente tem que definir qual que é o nosso objetivo. A imunistoquímica, ela vem como um refinamento diagnóstico ou prognóstico. Basicamente isso. E é bom você falar isso de erro e acerto, porque eu ainda ouço não sei se você tem percebido isso. Principalmente em locais, às vezes, mais afastados das capitais, tudo, né? Que o pessoal vê com aquela crença, né? Com aquela criação, com aquela disseminação na graduação de que o cachorro tem TVT, vamos fazer o quimioterápico, vincristina. E aí começa a usar vincristina para tudo. Você ainda vê isso, Daniel? É engraçado que a vincristina, ela acabou sendo tão popularizada, né, que as pessoas nem reconhecem como quimioterápico. Sim. E isso traz uma preocupação de biossegurança muito grande. Total, né? Porque a vincristina, ela faz parte de tratamento para linfoma, para leucemia, né? Então ela é um quimioterápico. É algo que vai entrar E potente, né? E potente, né? Eu já escutei muito de relatos que falam assim, nossa, Daniel, você já viu acontecer isso aqui com o vincristina? O paciente tá passando mal, nunca vi passar mal, eu só fiz o vincristina. Eu falei, mas você fez um quimioterápico. Né? Então, ou seja, ela é uma medicação potente. Ela acabou sendo um pouco vulgarizada, né, entre aspas. Por causa dos tumor venéreos. Tumor venéreo, porque é algo que rotineiramente não é tratado pelo oncologista, geralmente é tratado clínico geral. Clínico geral. Né? Até porque já vai outra situação que o tumor venéreo transmissível também, ele é benigno. Não, ele é maligno também. Só que ele responde bem ao tratamento, sim, graças a Deus. Então isso ajuda bastante. Mas é um tumor maligno, ele faz metástase, né? Ele pode ter complicações.
Só que então a vincristina, isso traz uma preocupação de biossegurança, né? A gente tá falando de um quimioterápico, tem todo um cuidado de manipulação dessa medicação, um cuidado de descarte. Porque quando a gente fala de biossegurança, pessoal... Manipulação disso, a né? gente tá falando de algo que vai entrar no teu corpo, você tá inalando aquilo ali, e vai agir na tua célula. Isso quando espirra no olho, fura o dedo. põe a tampa da seringa na boca, não Então, é verdade? então é uma E medicação Jesus toma conta, né? Que ela trabalha com seu sai genoma. da veia alterar no o seu animal genoma. também. Sai da veia é terrível, né? Flebite terrível, necrose. Então, ainda acontece isso, mas eu acho que é trazer essa compreensão que é um quimioterápico. E que isso é porque a gente tem medo daquilo que acontece na hora. Quando a gente fala, por exemplo, olha, se caiu o quimioterápico no tua mão, a pessoa fala assim, vai queimar? Não, mas vai estar absorvendo. Não, tá tranquilo. Por quê? É algo que vai sendo aos poucos ali, aquela mudança. Porque agora você fala, não, vai cair, vai queimar, vai cair um pedaço da sua mão, a pessoa fala assim, não quero mexer com essa vincristina mais não. Né? Então, aquilo que é silencioso, né, como a gente falou até mais cedo, não causa tanto medo às vezes. Né? Então, esse que é o problema da vincristina hoje, assim, de quimioterápicos de forma geral, mas talvez os outros... talvez tenha um pouco mais de medo e estigma, que já fala assim, não, esse é quimioterápico, não, esse aqui eu não chego perto. Mas ainda é um problema que envolve até mesmo... Saúde pública também. Saúde pública e preocupação, o quanto o cuidado com essa medicação também pode estar interferindo em resposta de tratamento. Sim. Armazenamento, acondicionamento, dose, né? Porque às vezes a gente tem pegado cada vez mais TVTs quimioresistentes, né, que não respondem à terapia antes que respondia. Não é porque é um super TVT, talvez porque a gente criou aquele super TVT. Foi tratado de forma equivocada, com dose errada, com medicamento vencido. Então, cara, a minha teoria é, irmão, procura um oncologista, né? Se você tem um oncologista na sua cidade, encaminha, cara. Eu não tenho oncologista na sua cidade, faz uma teleconsulta, né? Põe um oncologista na jogada, que ele vai te orientar, pelo menos, a fechar esse diagnóstico, né? E tratar esse TVT de forma mais criteriosa possível. Não dá mais, Daniel, pra gente viver aquela fase de meter lá um catéter na veia do cliente, um seringão lá com vincristina e tocar o pau no cachorro com 5, 6 sessões. Não dá, cara, pra gente viver mais isso. Sim. A medicina veterinária já evoluiu além disso, tá? As informações estão mais próximas, eu acho importante, né, a gente falar isso, porque essa moçada jovem que tá ouvindo a gente, né, muitas vezes está saindo da faculdade, indo fazer estágio aí e vendo algumas aberrações nesse sentido. Sim. Isso não pode acontecer, isso está errado. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Então, assim, sou também sensível, aquele colega que está a 300, 400, 600 quilômetros de uma capital, sim, não tem como oncologista ir lá. É um desafio. Mas hoje, cara, nós temos aí a telemedicina. Faz um atendimento por telemedicina, põe um oncologista para acompanhar esse animal junto com você e clínico geral. Com certeza vai sair um tratamento melhor. O caminho, acho que se a gente for colocar assim, qual que é a diferença, às vezes, do clínico geral pro especializado? É só que aquele especializado, ele focou ali para começar a estudar um pouco mais aquela área ali. Mas, ou seja, o conhecimento tá ali, né? Então, por exemplo, aquele colega que tá muito distante, né, que não consegue ter o acesso do oncologista, é possível que ele consiga, né, estudar, né, procurar informações, procurar aprimoramento, né? Então, não existe essa grande diferença de falar assim, nossa, isso aqui é uma casta diferente da outra. É melhor do que o outro. Na verdade, são é o complementares, né? A diferença, por exemplo, eu brinco que eu respiro e como câncer o dia inteiro, né, como oncologista. Porque eu escolhi aquela área de foco para estudar. E até porque se você não tivesse o clínico geral, porque você não vai estar com esse paciente todo dia, toda semana. E não é um conhecimento privado ali, né? Se você não tiver o clínico geral para estar com você, te dando feedback e fazendo acompanhamento até posterior a uma químio, né? Ou durante uma químio, como é que você trabalharia? Não teria como, né? Buscar conhecimento, estar disposto a estar evoluindo, né? Acho que esse é a grande mudança na medicina veterinária. Claro, cara. E comunicação, conversar. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente discute. Já que você colocou essa questão de buscar conhecimento, o pessoal deve estar curioso, né? O doutor Daniel é jovem, né? Então, assim, como que você se tocou para essa questão da oncologia? Aonde que apareceu a oncologia na sua cabeça? Ou você já saiu da graduação pensando nisso? Alguma coisa na graduação te estimulou? Você tentou outras áreas? Fala um pouquinho da sua vida, que o povo gosta de saber da vida. O povo da trajetória. Agora sim, o pessoal vai... Agora era isso que eu queria saber, né? Então, Luciano, eu me sinto... Assim, eu confesso que eu me sinto privilegiado em relação à escolha de especialidade, porque a oncologia surgiu na minha vida, assim, como uma decisão lá na graduação.
Que bom, né, cara? Era A semente começou já na Lá graduação. no quarto, quinto período foi quando eu comecei, na verdade, a olhar algumas especialidades, né, no estágio, né? Então, eu comecei estágio desde muito cedo na universidade. E começava a olhar, assim, áreas que eu falava assim, cara, isso aqui eu não gostei, não. Isso não é pra Ortopedia foi a primeira, que eu falei assim, cara, o osso não. E a oncologia foi quando eu conheci a oncologia, eu falei assim, gostei, né? É isso Então, que eu quero. então tem aquele clichê, né, assim, não escolhi, né? Fui escolhido, mas é mais ou menos isso. Eu senti que Os era olhos algo... brilharam. O olho brilhou, né? Porque por duas situações. Porque a oncologia, acho que ela vai um pouco além do técnico. Ela vai do autoconhecimento e ressignificação de sentidos da vida. A gente trabalha numa linha muito tênue entre a vida e a morte. Então, o que é viver? Então, ela te faz trabalhar muito com o seu autoconhecimento. Acho que isso mexeu muito comigo, né? Vivenciar situações desafiadoras de sofrimento familiar. Né? Então, o que eu posso fazer diferente para aquilo ali? E como é que eu tenho que me aprimorar para isso? Isso começa por me autoconhecer. Claro. Segunda situação, o técnico. Né? Ela desafiava muito. Então, eu falei assim, cara, eu gosto de estar buscando isso aqui, gosto desse desafio. Gosto da bucha. Então, gosto da bucha, né? Gosto de sofrer. Às vezes eu falo assim, cara, será que se eu voltasse no tempo eu queria escolher isso de novo? Quebrar a cabeça. Mas, então, isso me moldou muito a me alinhar um pouco na graduação, a seguir pelo caminho da oncologia. Lembrando que escolher uma especialidade, isso não é uma regra, tem que escolher lá na graduação, tem que ser, tô muito tarde pra especialização, na Mas verdade pode só ser um alerta acontece. também, para você já na graduação, quem tá ouvindo a gente, E se começar já... atentando. Poxa, eu já tô gostando dessa área, Mas né? lembrar de uma coisa muito importante, que a especialidade, ela não tira a necessidade de conhecimento de clínica geral. Perfeito, Daniel. Porque não adiantava nada focar lá na graduação em oncologia e achar que não precisava fazer uma coleta de sangue ou um raspado de pele. Ou identificar um paciente endocrinopata. Então, ou seja, a especialização, como a gente falou, gera um foco. Mas a gente tem que saber, mas a gente tem que ter uma noção... A base, o alicerce. O alicerce da clínica geral. E então, isso era um desafio de descobrir, às vezes, uma especialidade lá no começo da graduação é isso, né? Fazer esse equilíbrio. Mas, então, isso me ajudou. Então, me sinto privilegiado porque me ajudou a sair da graduação, né, com foco de especialização. Né? Então, foi quando fui para minha especialização em São Paulo, né, para poder fazer minha especialização. Você já foi direto para especialização? Fui. Eu iniciei a especialização logo que formei, né, fiz em Botucatu. Em paralelo, depois tive a oportunidade de fazer minha residência, né, lá no Rio de Janeiro, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em oncologia. Que legal, cara. Você fez a especialização e depois foi pra residência. Isso. Aí eu fiz legal falar, né? Fiz, que o pessoal às vezes fica nessa cabeça, eu tenho que fazer já a residência. No seu caso, você foi um pouco diferente. Um pouco diferente. Fiz especialização, fiz a residência em oncologia, né, então fiz já focada na área também, que eu acho que foi o que ajudou um pouco nessa decisão também, assim, do que já tinha moldado antes. Então, a formação oncológica foi basicamente essa, né? Depois a gente vai se descobrindo, vai se desafiando um pouco mais, né? Então, de forma complementar, né? Assim, a outra coisa que me descobri em relação à especialidade que eu queria aprender mais foi cuidados paliativos, né? Então, a segunda especialização foi lá, depois da residência, entrei numa especialização em cuidados paliativos, tanatologia, né? Que é o estudo da morte, e cuidados paliativos. Como é que é o nome? Tanatologia. Tanatologia. Isso, que é o estudo que envolve a morte. Então você também é tanatologista. Minha ciência, sim. E atualmente agora, né, assim, eu tô no mestrado, com enfoque em oncologia e me especializando em medicina da dor. Que legal, cara. Só que a pessoa fala assim, mas você quer ver tanta especialidade? Não. Elas são complementares, né, cara? A minha atuação é oncologista clínico. Hoje eu já saí da cirurgia, desisti da cirurgia, eu brinco que eu sou o cara que dá trabalho pra vocês. Sim. Né? O que fica dando palpite, nessa margem, nesse linfonodo. Então eu sou o cara que hoje eu gosto de dar trabalho. Eu quero ir. Ele fala assim pra mim, gente, Schneider, eu quero isso, se vira, negão. Vai. Só que eu também dou o troco. Eu opero e falo, agora se vira, Daniel. Então, assim, tô brincando, a gente fica o tempo todo. Inclusive, você entra em algumas cirurgias comigo também, né? Eu tenho tentado entrar em quase todas as cirurgias. E a gente, depois que opera, fica também no feedback. E aí, Daniel, como é que tá? Isso eu acho muito importante. É equipe, legal, né, Daniel? A gente trabalha equipe. Essa questão de equipe, eu acho que é legal pra gente. É muito fácil, entre aspas, às vezes eu tô lá no consultório, indicar a cirurgia, depois outra cirurgia do jeito que eu não queria, e falar assim, aquele cirurgião não quis fazer o jeito que eu queria. Mas eu tava ali, sabendo que foi desafio. Você viu a dificuldade? Eu estudei a técnica ali, mesmo que eu não ia executar, mas eu estudei a técnica pra saber os desafios que poderiam acontecer, né? Então acho que a gente entender o lado do outro ajuda muito nessa caminhada em equipe que só tem a ganhar o paciente, né? E se eu tiver que tomar algumas decisões durante a cirurgia de aumentar margens, né?
ou de ser mais invasivo, e se eu tenho um oncologista ali do meu lado presente, é muito mais fácil eu discutir isso e a gente tomar a decisão junto como equipe, do que eu tomar uma decisão isolada como cirurgião. Sim, isso ajuda muito. Então, acho que isso é fundamental. É o trabalho em equipe, eu acho que esse é o nosso grande gancho aí de evolução profissional. Cara, muito legal isso, e isso prova, né, e deixa como exemplo aí para os colegas de que a gente não pode parar de estudar, né, Daniel? Isso aconteceu comigo na nefrologia e urologia. Eu fui fazer especialização em nefrologia e urologia depois de... Eu fiz meu doutorado, eu terminei em cirurgia em 2011, né? E eu entrei numa especialização, eu voltei para uma especialização, né? Quase que 8 anos depois, né? Então, olha só, para quê? Sim. Justamente para afunilar e conhecer mais daquelas alterações urológicas que eu estava tendo, né? E que o conhecimento ainda é muito restrito, para eu conseguir me desenvolver como profissional e entender mais do que eu estava mexendo. Então, não existe um momento para você estudar. Não existe um momento para você fazer uma pós, fazer uma especialização, fazer um mestrado. E por que não voltar para uma residência? Cara, o negócio é você se autoconhecer, se especializar e ir a fundo no que você propõe a fazer. Eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que nada é perdido. Com certeza. Né? Assim, às vezes a gente vê muito aquele receio, né? Tenho visto cada vez mais uma ansiedade muito grande na graduação, né? Assim, de achar uma especialidade, ficar procurando o que eu tenho que fazer, e porque querer resolver todo o problema do mundo em 2 anos. E assim... Há quantos anos você tá estudando? E se descobrindo, né? E tudo é conhecimento. Cara, é conhecimento. Né? Às vezes Então, acho que a gente não perde quando a gente tá buscando. Então, chega lá na frente, descobri que não era aquilo que eu gostava, mas alguma bagagem foi construída ali. E fica, né, Daniel? O conhecimento, cara. A gente falou muito também aqui, eu acho importante a gente falar nesse assunto sobre a metástase. E aí que é onde eu vejo que foi determinante a entrada da oncologia, da especialidade de oncologia, que é o estadiamento tumoral. Né? Fala um pouco disso pra gente. No que o estadiamento faz, o que é esse estadiamento e no que ele ajuda com relação à identificação ou prevenção de uma metástase. Fala um pouquinho pra gente. O estadiamento, ele tem como definição, de forma geral, que é um mapeamento do paciente com câncer. Né? Então, mapear esse paciente além, né, qual é o câncer, né, a apresentação daquele câncer, que isso envolve, por exemplo, a dimensão, a infiltração, isso vai ser particular de cada diagnóstico. Então, por exemplo, tem neoplasias que eu vou ter uma definição X de tamanho para ser pior ou melhor, ou menos agressivo. Tem outras que não é o tamanho, é o que ele invade. Invade osso? Peraí. 1 centímetro invadindo osso é pior do que um de 3 centímetros não invadindo osso. Né? Então, isso vai ser a primeira avaliação local. E o outro mapeamento, que é o que reflete... Ali, visual, isso. A descrição, a apresentação. E o que mais reflete em relação a prognóstico para o paciente, gravidade e principalmente em tomada de decisão de tratamento, é os outros focos que a gente fala de metástase, né? Que aí a gente separa de 2 formas, que é a metástase por linfonodo, que é pro gânglio drenante, e as metástases distantes. Daniel, mas distante é porque tá longe? Não, distante é um tecido diferente daquele de origem. Por exemplo, eu tenho um tumor na costela, um osteosarcoma de costela, mas eu tenho um osso crescendo ali, um osteosarcoma crescendo no pulmão, tava perto, então não é distante. Não, é distante porque não tem que ter osso ali crescendo no pulmão, um osteosarcoma crescendo no pulmão. Então foi uma metástase para um sítio distante. Então esse mapeamento é justamente pra gente avaliar a extensão da doença. E o que gera uma confusão, às vezes, aqui a gente fala sobre estágio ou estádio, né? Porque quando eu falo estágio, eu tô falando de etapas a serem seguidas. Estágio 1, estágio 2, 3, assim sucessivamente. O estadiamento não tem que seguir uma regra, é onde ele se encontra. Eu posso ter um paciente de estágio 1 de doença e que ele vai para o estágio 5 sem passar obrigatoriamente pelas outras 3 etapas. Por exemplo, aquele paciente com melanoma de 1 centímetro que tem metástase no pulmão. Que já é um estágio avançado de doença, ele não precisou passar por etapas. E o que tem um mamão de 10 centímetros e não tem nenhum lugar, faz raio-x de tórax, faz outro, não acha lugar nenhum. E aquele que tem que tem metástase no pulmão, ele tem um prognóstico pior que aquele que tem 10 centímetros que não chegou em nenhum lugar ainda. Né? Então, por isso que o estadiamento é importante para definir o prognóstico do paciente, o mapeamento desse paciente. Melhor forma que a gente faz hoje, os exames de imagem ajudam muito nisso. Aquele paciente com câncer de mama, por exemplo, que é rotineiro ainda no Brasil,
que, por que a gente pede um raio-x, ultrassonografia no pré-operatório, uma tomografia, né, que é um exame até um pouco mais delicado, Sim. justamente para saber em qual momento aquele paciente está antes da cirurgia. O que acontece às vezes? Isso ainda acontece. Aquele paciente Sim. é para consulta oncológica pós-mastectomia, com diagnóstico de um carcinosarcoma grau 3, que é um tumor agressivo de mama, e eu faço raio-x, tá lá cheio de nódulo pulmonar. Tá tomado. Aí eu fico assim, cara, será que isso aqui foi depois da cirurgia ou foi antes da cirurgia? Sim. Como é que era o momento desse paciente? Peraí, porque se for depois da cirurgia, o negócio tá evoluindo muito rápido, isso piora o prognóstico. Já é muito ruim, mas tá indo mais acelerado ainda. Agora, peraí, antes da cirurgia já tinha já. Então, talvez até reavaliaria a conduta de agressividade para esse paciente, né? Será que eu tenho que pensar mais no tratamento aqui primeiro? E eu peguei um paciente uma vez com um carcinoma de alto grau que você colocou aí. Ele estava com a quinta mama, era uma cadela de 14 anos de idade. Uma cadela que era cardiopata, tinha nefropatia crônica, 14 anos de idade. E tinha um nódulo, né, na última mama já, foi feito os patológicos e fechou o carcinoma de, não é alto grau, você colocou o grau 3, né, que você colocou. Mas tem alto grau isso, também, alto grau, isso. E aí, resultado, Schneider vai ter que fazer mastectomia total dessa cadela, que ela tem escuta só, que ele tem aí um mastocitoma grau 3. Eu falei, cara, quem é o oncologista desse cachorro? Não, sou eu mesmo, mas você é. Não, eu sou o clínico geral, eu já fiz o estadiamento, né? Tá, e você tem os exames desse animal? Tenho. E ele tinha feito até os exames. Não era oncologista e ele tinha feito. E engraçado, o animal tinha metástase pulmonar, já tinha metástase pulmonar, fez ultrassom abdominal, tinha alterações em baço, fígado, linfonodos mesentéricos, né? E eu falei, cara, e você quer que eu faça uma mastectomia total nesse animal? Pra quê? Não, porque é indicado pela editora. Eu falei, meu amigo, tudo bem, é um tumor ulcerado, é um tumor que tá sangrando muito. A cirurgia aqui, ela é toalete cirúrgico. Conforto. É só para dar um conforto para o paciente. Não vamos fazer mastectomia total jamais nesse paciente. Já saiu da área curativa, você tá entendendo? E fizemos uma loco regional, né? Que se fosse algo que não tivesse uma metástase, seria até indicado, seria Sim. contraindicado, né? Porque você vai falar, pô, fazer uma loco regional, eu posso estar, né? Não tirou linfonodo axilar, nem mexeu, nada daquilo ali. Por quê? Porque nesse caso em específico, não era cirurgia a ser aplicada. Sim. Então, olha como faltou orientação. Qual foi a minha indicação para esse clínico, que ele não ficou convencido? Eu falei, olha, eu não vou fazer, falei para ele, eu não vou fazer a mastectomia total e eu só faço aquilo que eu estou te sugerindo, que é uma loco regional, se passar por um oncologista. Ele ficou bravo comigo, mandou para um oncologista, né? Não foi você na época, acho que você estava lá nas residências lá. E o oncologista desceu lá todo o beabá para ele, aí ele me ligou depois, poxa, Schneider, me desculpa, eu estava realmente pensando, muito restrito, e eu vejo que essa tomada de decisão realmente não é mais curativa, né? Sim. Não é mais um tratamento que vai prolongar a vida do animal, mas vai trazer o conforto para o paciente. Olha a importância do estadiamento com o oncologista na jogada para delimitar, e até ajudou ele a conversar com a família, porque como ele teve uma conversa prévia com a família do animal, né? E a família, quando eu falo óbvio, são os tutores, tá, gente? Não foi com o pai e a mãe do cachorro. E ele se adiantou, teve uma conversa e falou, não, é curativo, eu vou fazer mastectomia total. E assim, quando ele chegou e conversou com o oncologista, a oncologista falou, não, eu ajudo você a conversar com a família e explicar que não é mais curativo, é paliativo. Então assim, olha a importância do oncologista na jogada. Aproveita, né? o gancho, você falou que isso traz um conceito muito importante do que é o cuidado paliativo, que às vezes é mal interpretado, né? Quando a gente fala de cuidado paliativo, às vezes dá aquela impressão de fazer um mais ou menos ali, não, faz só um paliativo ali, botar um band-aidzinho ali, E tá dá um avançado, analgésico, dá uma dipirona e tá ou um fazendo, tramadol, tá né? fazendo só um paliativo ali. Na verdade, o que envolve o conceito de cuidado paliativo é muito isso. Tomada de decisão individual para o paciente visando dignidade e conforto. Então, o paliativo não é desistir. O paliativo é cuidar. Né? Cuidar porque tem dignidade no final de vida dele. Isso pode ser um paciente com 3 anos de idade com tumor super agressivo ou com um paciente de 19 anos de idade que ele está em fase final de vida por conta da própria condição de evolução dele, né, assim, crônica, de outras doenças e tudo mais. Então, ou seja, é dar dignidade para o paciente e avaliar para ele o que é necessário. Porque às vezes traz um paralelo
De pensar assim, por exemplo, se eu tenho... O paliativo não faz cirurgia, o paliativo não faz quimioterapia, o paliativo não faz só analgésico, só o tramadolzinho ali, né? Que como se fosse o milagroso. Não, o paliativo faz cirurgia também. Só que ele vai fazer uma cirurgia pensando no conforto para ele, não mais em controle total de doença. O paliativo faz quimioterapia sim, porque eu sei que aquela quimioterapia ela pode melhorar conforto para ele e dignidade. Então o paliativo não exclui a terapia de combate inicial, que são os somas. O principal objetivo, dignidade. Né? Dar dignidade é sinal de vida. Inclusive, muita gente confunde também assim, o paliativo não vai para eutanásia também. Não, o paliativo ele pode sim passar por eutanásia. Pode. Só que evita, por exemplo, o quê? Uma eutanásia tardia ou uma eutanásia precoce. Precoce. Que eu acho que é o pior. Que ele assim, ela tá muito avançado, tem metástase no pulmão, o cachorro tá brincando, Sim. correndo, o gato comendo, super feliz. Mas já tem que fazer eutanásia porque tá avançado. Não, peraí, dá pra dar dignidade ainda. Sim. E quando for o momento, junto com a família, né, compreendendo a condição daquele paciente, a gente vai ter decisões mais moldadas, com menos trauma e com menos sofrimento. Né? Fácil nunca vai ser. Né? Quando a gente fala de doenças avançadas, quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de pacientes que podem estar próximo de uma terminalidade, né? E uma certeza que a gente tem na vida é isso, né? Assim, que isso vai chegar para todo mundo. Sim. Mas a gente tem que reconhecer que isso vai chegar em algum momento. Então, se a gente reconhece e prepara para isso, a gente reduz o trauma. Não vai reduzir a dor, mas reduz o trauma. E a dor é um processo importante, inclusive, do luto. E aproveita aquele momento, ainda que o animal tem de vida, de convívio com a família, com o animal, né? Às vezes... Ressignifica aquele momento, né? Tem paciente que às vezes ele tem uma qualidade de vida melhor depois daquele diagnóstico grave do que ele teve a vida inteira. Isso que eu te falei, pela ressignificação agora da família, de que são poucas semanas ou poucos meses de vida que aquele animal tem. Tudo que ele precisa. Vamos dar tudo que ele precisa. Todo conforto. Vai dormir na cama que vai comer balanceado, mas vai comer tudo, uma coisinha mais saborosa, vai passear na praia. Eu tive vários pacientes, tinha tempo final de vida ali, foi pra praia, foi passar agora um mês lá, né, eu falo ter momentos diferentes. Às vezes eu nunca tinha feito isso. Exato. A vida inteira, no quintal ali, não tinha acesso nem dentro de casa. Né? Então, aquele momento, foi criado um valor de momento. Né? Que é muito mais importante do que tempo. Eu quero aproveitar que a gente está tocando nisso e que nós, infelizmente, estamos encerrando o nosso podcast. Aí, né, gente? Eu sei que a gente é programado para falar muito mais assunto, né, Daniel? Mas não dá tempo. Dois pessoas que se deixar, conversa mais como da cobra, né? Mas eu quero fechar esse nosso podcast com um assunto que eu sei que é dúvida para todo mundo, clínico geral. E principalmente o estudante, quando ele vai fazer um estágio, ele se depara com uma situação dessa. Eu queria que você deixasse um norte, né, para o pessoal, quando pegar um paciente desse, como que vai lidar. E para o estudante que ainda não viu e que vai ver essa situação, né? Então, passou pelo oncologista, fez a avaliação, o animal tem metástase e é um estágio terminal. Então, vai ter que chegar com a família e vai ter que conversar, dar notícia. Como dar essa notícia? Que a gente não aprende isso na faculdade. Como dar a notícia? A gente não pode chegar e falar assim, o animal vai morrer. Infelizmente, eu vi isso na faculdade há 22 anos atrás, né? Chegar o laudo e o colega olhar e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, tem jeito mais não, seu animal vai morrer. Então, não é assim, né? Até porque a gente tem essa proximidade, o respeito pelo animal hoje como membro da família. Sim. E isso afeta toda a família, né? Eu queria que você desse um norte, assim, como o veterinário dá essa notícia, como conversar com a família, né? Como para não deixar isso aí de forma tão impactante, porque vai ser um impacto, né? Como que teria um caminho, alguma forma de fazer isso? Pergunta difícil. É difícil. Por isso que eu deixei ela pro final, né? Porque, na verdade, assim, uma dica que eu posso dar, né, de indicação de literatura, tem até vários trabalhos que envolvem o que chama de protocolos SPIKES. Então, a sigla SPIKES, ela refere a organização de momentos de comunicações de más notícias. Isso auxilia em um norte. Mas o que a gente precisa compreender são duas situações muito importantes, Luciano, que é, primeiro, notícia difícil vai ser sempre notícia difícil. E tá consciente disso. Então, quando a gente reconhece que a notícia difícil ela é difícil e não vai ter como mudar isso, eu começo a respeitar como falar. Então, o que envolve, eu acho que o ponto crucial é respeito de fala, né? Então, se eu chego e só falo assim, não tem mais o que fazer, vai morrer, eu não tô respeitando aquele momento da família, não tô respeitando aquele paciente, né? Mas principalmente quem tá escutando, quem tá recebendo aquela informação.
Segunda situação é que não tem como, que isso envolve também treinamento de fala. Então, quando a gente pega um protocolo Spikes, não é pra robotizar uma forma de falar más notícias. Não é assim, peraí, eu vou fazer isso aqui, peraí, agora a próxima etapa, isso aqui, na verdade, é treinamento. É pensar em como reorganizar, existe uma frase que eu vi num trabalho uma vez sobre cuidados paliativos que falava muito sobre o que me faz forte naquele cenário com a família. Então, tem pessoas que se fazem forte na comunicação, né, que é de ter, às vezes, uma proximidade de comunicação, a facilidade um pouco maior, né, de receber aquela emoção expressada pela família. Tem pessoas que já têm dificuldade disso, e tudo bem, mas ela se faz forte em tomada de decisão. Sim. Então, por exemplo, olha, eu consigo ser forte em dar uma notícia, mas auxiliar, por exemplo, em como a gente resolver isso aqui. Então, se encontrar naquele cenário de comunicação já vai ajudar bastante também em reduzir o trauma. Mas tudo começa com respeito ao momento. O que é o respeito ao momento? Para falar de más notícias, primeiro tem que ter estudado o caso. Eu tenho que ter conhecimento de causa daquele diagnóstico, porque senão fica uma informação vaga. É metástase, mas será que é metástase mesmo? Porque eu falei, dei exemplo anteriormente, tipo assim, chega no consultório que tem fibrose pulmonar, chegaram desesperados no consultório, porque tinha metástase pulmonar, e era um osteoma, era fibrose, era calcificação, não tinha nada a ver com metástase. Então, primeiro, técnico. Então, isso não exclui o técnico. Segunda situação é preparar o ambiente, ou seja, é ter o tempo livre para aquela família para poder conversar, um ambiente calmo, um ambiente que não vai ser um encaixezinho, não vai ser no meio E pode ser que demore até 1 hora. Pode, você tem que estar preparado para aquele momento. Então, ou seja, é dar espaço para aquele momento da família como protagonista do processo. E então, por que não? E aí eu já participei disso, do clínico falar assim, doutor, eu não dou conta de falar sozinho, você me ajuda? E eu compartilhar aquele momento. Então, assim, eu como cirurgião oncológico, eu vejo que o oncologista clínico, a importância dele participar desse momento também, já vi você fazendo isso várias vezes, né? De ir junto com o clínico para dar aquela força. Às vezes é o colega que tem a facilidade de tomar a decisão, mas não sabe falar, não é? Sim. Então, eu vejo que, como você tem o preparo, né, e tem todo o estudo, olha a vantagem de você ter um colega especialista na área junto com você, clínico geral, para conversar com essa família. Sim. Não é verdade? Ajuda muito. Então, assim, isso é um diferencial, né? Isso é um diferencial até para dar um suporte emocional para o clínico, porque ele vai sair dali e vai atender um problema ali, muitas vezes, que é um tratamento periodontal, e ele não fica sem estrutura. E como você já está com o couro grosso, e o oncologista tem que se prepara para isso, essa é a verdade. A gente não pode fugir, né? A gente se prepara para isso. Né? Mas fica mais fácil dar esse suporte. E, assim, para não ficar tão em cima do muro nessa fala, porque eu sei que fica parecendo meio genérico e tudo mais. Não. Mas, assim, eu acho que dicas importantes que podem ser utilizadas, né? Primeiro é nunca dê notícia de imediato. Assim, peguei o exame que tem câncer. Na lata, né? Existem palavras de gatilho que auxiliam em reduzir esse trauma. Por exemplo, olha, recebi os exames e infelizmente tenho más notícias. Isso traz um outro ponto que é também evitar, por exemplo, as ambiguidades ou os eufemismos. Sim. Né? Que é, por exemplo, tentar florear demais a notícia ruim. Notícia ruim é notícia ruim, gente. Né? Então, fala assim, olha, tá com um tumorzinho aqui que já chegou no pulmãozinho e talvez, acho que não vai ficar muito bem agora do tratamento. Ou seja, começar a florear como se fosse menos grave aquela informação. Minimizando a informação. Então, talvez traz um conforto pro locutor, né, daquela informação, de falar assim, tô sendo menos traumático. Mas a família às vezes nem chorou porque ela fala assim, é grave, mas não é tão grave assim. Não, e era muito grave. Né? Então, falar mais notícias não quer dizer mudar as falas. É só como você vai falar. Então, sempre faça uma palavra de gatilho, né, que é, tenho más notícias, evitar infelizmente não tenho boas notícias, né, por exemplo, é a mesma informação, mas já pode gerar uma confusão de informação, porque quando eu falo que tenho más notícias, a pessoa vai falar assim, vai vir ruim. Vai vir ruim. Não vai vir coisa boa agora. Já vai se preparando. É um preparo. Dá um tempo, respira, fala pausadamente e vai alinhando, inclusive, se a família tá entendendo o que tá acontecendo. Tá acompanhando? Tô indo muito rápido? Quer que eu espere alguém? Né? Tem mais alguém que quer participar dessa conversa? Isso. Então são formas... Não tome nenhuma decisão agora, de vamos se mostrar pensar, ali presente. Aí outra coisa essencial, evitar aquelas frases clichês que foram criadas, que às vezes a gente acha que tá ajudando, não tá ajudando nada, que é assim, fica tranquila que vai passar. Não vai passar. Vai ficar tudo bem.
né? Não, você acabou de falar que tá com metástase, que vai morrer, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, né? Ou, espera que o tempo cura. Né? Então, Meu Deus do céu. Então, evitar esse tipo de frase, que são frases genéricas e que não mostram nem um pouco de empatia. Mostram assim, eu tô querendo falar alguma coisa pra tentar, né, ocupar espaço. E uma coisa que eu aprendi, às vezes, né, vivenciando esses momentos de traumas, né, de notícias difíceis, é que às vezes o silêncio também fala muito. Então, às vezes, depois de uma má notícia, às vezes só estar presente... Isso, Daniel. Você fez transmissão de pensamento. Era melhor do que falar muita coisa. Deixar o silêncio para os sentimentos aflorarem, que é normal. Estou aqui contigo. Estou aqui com você. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, eu acho que isso é melhor do que tentar falar um monte de coisa. Faria pra mim, entendeu? De saber que eu tenho um médico ali que vai estar comigo naquele momento difícil. Eu acho que essa é uma palavra confortante. Porque muitas vezes não tem muito o que se dizer. Não é verdade? E o que é importante, nós como profissionais, se perguntarmos sobre essa questão, eu tenho dificuldade de falar. Eu tenho dificuldade de comunicar mais notícias, mas acho que a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é: por que eu tenho dificuldade? Qual que é o meu freio? Porque às vezes pode ser, porque eu tô me vendo naquela situação, então isso é ruim. Ou não tem uma estrutura emocional. Não tem estrutura emocional para isso, para absorver aquilo ali. Ou às vezes pode ser, por exemplo, eu tô com medo de falar e me culpar. Então, peraí, né? Por que você tá com esse medo de ser culpado, de ser responsabilizado? Então, acho que também encontrar o que te freia é o caminho de superar um pouco esse trauma. E sim, ter o apoio de alguém da equipe que pode estar ali junto, né, ajuda bastante. A gente não pode virar uma transmissão de informação, por exemplo, senão a gente começa a virar o paliativista, o tanatologista, começa a virar o cara que só dá uma notícia. Então, eu nunca conheci a família, nunca vi, e fala assim, vim aqui pra te falar que tá ruim. Transfere a responsabilidade. Aí sim, você vira o cara... É o autoconhecimento, né? Você vira aquele estigmatizado. É o capa preta. Capa preta, né? Assim, o Daniel tá chegando, vai falar... Não, então assim, é alinhamento de andar em conjunto. Né? Conjunto, equipe, Não né? carrega pedra sozinho se você não dá conta. Não dá conta, Divida com alguém que tá perto, mas procure ganhar forças pra poder carregar essa pedra. Mas carregue pelo menos alguma pedra, né, meu amigo? Porque jogar senão é um oncologista depois você fala assim, não dou conta mais, não dou conta mais, é verdade. Gente, muito boa essa conversa nossa aqui, foi fantástico, Daniel. A gente aprende muito, né, quando a gente conversa, quando a gente discute. E queria agradecer a sua presença, né, de estar aqui com a gente, ter compartilhado. Não esqueçam, pessoal, de curtir as nossas mídias aí, né, tanto o Instagram, né, como as outras mídias que a gente tem seguido aí no nosso canal. E deixar aí um contato, né, doutor Daniel, onde o pessoal te segue, você tem aí, como é que o pessoal te encontra, como que faz? Assim, a gente tem nós temos uma equipe agora, né, crescendo a parte de um trabalho em conjunto aí na oncologia, né? Então para encontrar no Instagram, o profissional principalmente é o Oncolife Vet, né? Encontrar algumas informações da equipe, Oncolife Vet. Oncolife Vet. Isso, que vai encontrar informações sobre a equipe, né, alguns contatos, que vai até redirecionar para agendamento de consultas. Ótimo. Que na verdade isso é um gancho, porque na verdade essa prestação de serviço é principalmente para os colegas veterinários. Isso. Então, nós não somos uma clínica, né, de atendimento particular. Ali para atender o primeiro contato. Estamos ali justamente para dar suporte aos colegas, para poder se deslocar e dar esse amparo mais especializado na área. Então, seria o link ali que já direciona você todas as informações de agendamento com a gente, ou até mesmo de tirada de dúvidas, de comunicação, porque às vezes a gente pode tirar uma dúvida e já te direcionar a tomar uma decisão ali para que a gente dê mais apoio. Então, Oncolife Vet no Instagram, e ali vocês conseguem mais informações. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tá aqui com vocês e até a próxima.